E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos para o segundo dia de aula? E hoje nós vamos ter mais duas disciplinas. No normal não são essas disciplinas que a gente estuda, mas por conta da data de hoje, eu resolvi preparar essa aula para vocês, tá certo? E nós vamos começar estudando a disciplina de História. E dentro dessa disciplina, a gente vai abordar hoje uma história bem interessante, muito revolucionária na história do nosso país. Inclusive, dia 21 de abril é feriado, certo? E por isso eu preparei essa aula para vocês. Nós vamos abordar hoje sobre um personagem bem interessante e importante dentro da história do nosso país. Nós vamos falar hoje sobre a Inconfidência Mineira. Quem foram seus autores, por que tudo isso aconteceu, quais foram as consequências dessa luta desses homens. E eu quero começar apresentando para vocês o nosso principal personagem, né, dessa história. Vocês conhecem muito esse homem aqui pelo nome de Tiradentes. É o nome mais popular que ele tem. O nome dele mesmo é esse aqui, ó, Joaquim José da Silva Xavier. Um nome até grande, né? Vamos repetir. Joaquim José da Silva Xavier. Ele era filho do seu Domingos da Silva Santos, né? Quem foi o Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes? Ele foi uma pessoa, gente, que teve uma infância comum, como todo mundo, com exceção a um acontecimento lamentável que teve na sua vida. Quando ele ainda era muito criança, os seus pais morreram e Tiradentes foi ser criado agora pelo seu tio, certo? Mas ele era uma pessoa muito ativa, muito envolvida em tudo que acontecia ali no seu tempo. E ele começou a se interessar pelo exército, né? Pela polícia, vamos dizer assim, da sua época. E ele decidiu entrar no exército. E ele trabalhou duro. Ele não era uma pessoa sem objetivos. Ele trabalhou muito duro ali dentro do exército e alcançou a patente de alferes. Nada mais é do que hoje a função que é muito conhecida como segundo-tenente, né? Ele se destacou ali dentro do exército. E aí foi conhecendo pessoas influentes, pessoas ricas, foi lidando de perto com o poder que governava o nosso país. Antes da independência do nosso país ele era governado pela coroa portuguesa, né? Era quem mandava, por assim dizer, aqui no Brasil. E Tiradentes ele foi se envolvendo com estas pessoas. E no determinado período, ele começou a ouvir queixas das pessoas em relação a algumas atitudes da coroa portuguesa aqui no Brasil. Uma dessas atitudes foi a cobrança da derrama. E eu trouxe aqui para vocês. O que é a derrama? A derrama foi um imposto que a coroa portuguesa colocou sobre todas aquelas pessoas que exploravam, que procuravam ouro. Tá aqui explicado para vocês o que é a derrama, certo? Logo no início, o nosso país, a sua principal fonte de renda era a cana-de-açúcar, mas depois os países lá fora, eles conseguiam também produzir o açúcar e a preços até mais em conta do que no nosso país. E aí esse produto foi se desmerecendo, foi caindo seu valor. E aí surgiu a fama que em Minas Gerais existia ouro. E muita gente foi se mudando para Minas Gerais para fazer essas escavações. E aí a coroa portuguesa cobrava esse imposto de 20% sobre toda a grama do ouro. Alguém achava ali uma pepita de ouro, negociava esse ouro e tinha que devolver à coroa portuguesa 20% em cima dos lucros que tinha na venda desse ouro. Mas a gente sabe que tudo que é muito procurado, um momento ou outro acaba, né? E foi isso que aconteceu. O ouro foi acabando e muitos exploradores foram ficando com dívidas
diante da coroa portuguesa, porque aí eles foram deixando de pagar os impostos anteriores. Mas a gente vai para uma próxima escavação, chega lá, quando a gente arrumar outro, a gente vende e paga. E aí foi passando o tempo e a dívida se acumulando. Até que chegou um momento que a coroa portuguesa disse, não, agora tem que ser cobrado esse imposto, e aí chamou o exército para fazer essa cobrança, e foi de forma muito violenta que isso aconteceu, porque quando eles chegavam para os proprietários e cobrava esse imposto, quando eles não tinham como pagar, então eles aí tomavam a casa das pessoas, as terras, os escravos, e era na força mesmo, na marra, que eles tiravam das pessoas esse recurso, esse dinheiro. E foi surgindo revoltas, porque todo mundo brasileiro era trabalhador, achava que já tinha direito a essa riqueza, e começaram a entender que estavam sendo explorados pela coroa portuguesa. E aí começou a se juntar um grupo de pessoas com a intenção de se rebelar e tornar Minas Gerais um estado independente da coroa portuguesa. E quem formava esse grupo? Eram os ricos, os proprietários de terra, gente com muito dinheiro, também pessoas bem influentes de dentro do exército, se juntaram e formaram esse grupo. Resumindo a conversa, o único pobre que tinha nesse grupo da Inconfidência Mineira era justamente o Tiradentes. E ele, ouvindo ali a causa, foi se apaixonando para defender, né, o povo brasileiro e tudo mais. Só que houve um traidor no meio desse grupo que deletou os planos desse grupo que estava tentando a independência de Minas Gerais, deletou os planos deles para o governador de Minas Gerais. E quando o governador ficou sabendo, manda prender todo mundo que está por trás dessa revolta, e ele suspende a cobrança, né, desse imposto, porque o povo estava muito alterado. Ele prende os chefes da revolução e, por hora, suspende a cobrança de imposto. Quando ele avalia quem são as pessoas que estão ali envolvidos, ele percebe que está lidando com gente muito grande, gente de muito dinheiro, gente com patente dentro do exército. Mas como aquele ato cresceu muito e a coroa portuguesa exigia que se tomasse uma atitude para mostrar que ela que mandava, que ela que tinha autoridade aqui no Brasil, resolveram então condenar o mais fraco, por assim dizer, ali daquela equipe. Quem era? O Tiradentes. Ele fazia parte do exército, não foi muito difícil encontrar. Aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês o momento que ele foi preso, né? Chega aqui o exército e ele está aqui, ele não reage, ele não tenta fugir, ele é preso e levado ali para a prisão para esperar julgamento. Nessa outra imagem aqui, a gente vê os momentos antes, quando estavam preparando ele para ser enforcado. Aqui esse escravo traz essa vestimenta que ele ia vestir. Tinha aqui 2 padres, que era muito comum na época os padres rezarem pelos condenados, né? Encomendar uma deles para Deus, tá aqui eles. E os outros soldados que presenciaram o momento. A gente percebe como ele já está bastante abatido, ainda acorrentado, muitos correntes, e ele estava aqui se preparando para ser executado. Então ele é levado até o lugar que foi preparado, ele foi enforcado, né? Vocês estão vendo aqui uma corda amarrada, coloca aqui em volta do pescoço dele, e num determinado momento essas tábuas que ele está se firmando em cima, elas são abertas e ele fica espendurado aqui. E assim chega ao fim do nosso herói, por assim dizer, né? José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele é morto, ele foi enforcado ali à vista de todos que assistiram à execução. E como se não bastasse, ele já estava morto, o governador pediu que ele
que cortassem o corpo dele em partes, e essas partes foram distribuídas pelo caminho que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. E qual era a intenção do poder na época? Mostrar para as pessoas que ninguém mais se levantasse querendo a independência, porque quem mandava ali era eles, e a consequência final para quem se levantasse e quisesse lutar pelos direitos terminaria como Tiradentes, né? Então essa foi a história e o porquê de tudo isso que aconteceu. Ele estava junto a um grupo para defender o direito ali dos seus patrícios, né? Dos seus irmãos de pátria. Mas infelizmente terminou dessa forma. E essa foi a história de Tiradentes. Agora eu vou explicar para vocês sobre o assunto que está na tarefa de vocês de matemática. Nesta aula de hoje eu coloquei para vocês 2 assuntos para a gente rever, lembrar um pouquinho e responder a tarefa. O primeiro assunto é sobre material dourado. Vocês lembram que na sala de aula a gente recortou esses materiais e a gente fez algumas contas. Esse material ajuda você a fazer grandes somas de forma assim rápida, né? Bem prática. E eu vou mostrar aqui para vocês como é o material dourado. Vocês vão lembrar, vocês têm aí um envelope na pastinha de vocês com esse material recortado. E no livro de vocês tem algumas páginas, não sei se vocês já recortaram todos, que tem a imagem desse material. Só lembrando para vocês como é que a gente utiliza ele para fazer as contas. Um cubo inteiro desse aqui, ó, como eu estou mostrando a vocês, vale 1.000. Então, se eu disser para vocês quanto é que dá 3 cubos, então você junta ali 1.000, 1.000, 1.000 e sabe que dá 3.000. Então, um cubo desse vale 1.000. Aqui nós temos agora uma placa. Uma placa dessa vale 100. Eu não preciso ficar contando quadrado por quadrado. Eu já sei que uma placa dessa tem 100. E, ó, um pedaço desse aqui tem 10. Então, aqui tem 1.000, aqui tem 100 e aqui tem 10. E esse aqui é o que representa a unidade. Um pedacinho desse vale 1, certo? Então, eu fiz na tarefa algumas contas para vocês fazerem usando o material dourado. Por exemplo, se eu coloco 2 placas mais um pedaço desse, quanto é que fica? 210. Não é mais simples fazer a conta usando o material dourado? Vocês vão lembrar. O outro assunto que eu coloquei na tarefa dessa semana de matemática foi dúzia e meia dúzia. E aí vocês já sabem, né? Quanto é que vale uma dúzia? 12. E meia dúzia vale 6. Eu representei aqui na forma assim que a gente mais tem na prática da nossa casa. Geralmente a mamãe compra, né? Uma dúzia de ovos. Quanto é uma dúzia de ovos? 12. E meia dúzia de ovos é igual a 6. Gente, eu não sei por que aqui tem 12, mas não é 12, é 6. Meia dúzia de ovos é igual a 6, certo? Eu esqueci de alterar esse valor aqui, mas é o número 6. Então, uma dúzia é 12 e meia dúzia é 6. Se você contar aqui, ó, tem 6 ovos, ok? E aqui a gente vai para a tarefa. Nessa primeira parte, na parte da frente da folha, eu deixei aqui para vocês a história do Tiradentes. Um breve resumo disso que eu falei aqui para vocês, certo? Aqui tem algumas informações necessárias. Se você quiser, você relê essa parte aqui da história que eu deixei por escrito. E no número 1, vocês vão responder essas 4 perguntinhas. Vocês vão escrever aqui, ó, o nome do Tiradentes, porque Tiradentes não era o nome dele. Como era o nome dele, vocês vão escrever aqui. Como era o nome do pai do Tiradentes. Como era o nome do traidor do movimento, quem foi que dedurou eles ao governador. E qual foi a data que ele foi enforcado e ficou sendo a data que se celebra todos os anos a Inconfidência Mineira, certo? Vocês dão uma lida aqui no texto e aí vocês sabem responder essas 4 perguntinhas. Do outro lado da folha, você vai ter a matéria de matemática.
e vem aquilo que eu falei para vocês fazerem essas contas usando o material dourado. Aqui, ó, nós temos uma placa e 2 tirinhas, então nós temos 120. Aqui tem 2 placas, 2 tirinhas e 6 cubos, né? Então, quanto é que vale? Você sempre vai guardar na mente que uma placa dessa é 100, uma parte dessa aqui é 10 e esses cubozinhos soltos vale 1. Então, não precisa ir contar quadradinho por quadradinho. Resumindo, isso aqui vale 100. Cada uma dessa vale 100. Então, aqui eu tenho 100 mais 100. Aqui eu tenho 100 mais 100 mais 100. Ok? Bem simples de fazer a conta. Esses aqui que tem 10, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quanto é que eu tenho? 10 4 vezes. Bem simples, para não ter que estar contando um por um. E aqui no número 2, para a gente terminar a tarefa de matemática, eu coloquei 3 probleminhas para vocês resolverem, utilizando a dúzia e a meia dúzia. No primeiro problema, diz assim, ó, para fazer um bolo, a mãe do Jamilton gasta 1,5 dúzia de ovos. Como ela vai fazer 5 bolos, de quantos ovos ela precisa? Então, você sabe que 1 dúzia é 12. Aqui diz que para cada bolo ela gasta 1,5 dúzia. Ela gasta 12 ovos mais 6. Então, você vai aqui, ó, na operação, nessa parte aqui, você vai armar esta conta. Em cada bolo, ela gasta quantos ovos? 12 mais 6, 18, muito bem. Então, você vai colocar aqui 18. E o 18 quantas vezes? Como é que você vai saber quantas vezes? Porque aqui diz no problema que ela vai fazer 5 bolos. Então, vai ser 18 vezes 5. Aí, você vai fazer a conta, 18 5 vezes, e vai ver quantos ovos ela vai gastar para fazer esses 5 bolos. Porque ela gasta 1,5 dúzia para um bolo. Como ela vai fazer 5, a gente vai somar essa 1,5 dúzia 5 vezes, né? Então, é assim, vocês vão formar aqui, armar aqui a operação, fazer a continha e depois escrever aqui, ó, a resposta. Ela vai gastar tantos ovos. Pronto, essa é a resposta. No segundo problema diz, a mãe do Emanuel trabalha 12 horas por dia. Em 6 dias, quantas horas ela trabalha? Então, você vai multiplicar o 12 por 6. Vai ser 12 6 vezes. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. O 12 6 vezes. E aí, você vai encontrar o número de horas que a mãe do Emanuel vai trabalhar. E, por fim, o problema diz assim, se um balde levar 18 litros de água, quantos litros levará outro balde que só tem metade dessa capacidade? Ó, o balde leva 18 litros. Qual é a metade de 18? É isso que vocês vão descobrir para resolver aqui esse problema, certo? Dividir o 18 por 2, dividir o 18 no meio, para cada um receber a mesma quantidade. E aí você vai descobrir quantos litros esse segundo balde consegue carregar, ok? Então, espero que vocês entendam, tenha ficado esclarecido o assunto e qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? Que Deus abençoe vocês. Tchau!